Quando o vírus evolui, ele mata menos e dissemina mais. Isso não é uma regra, pode até ter uma exceção, mas o fato é que hoje você tem apenas com muito pouco, tá certo? Eu atendi nesses 3 meses 54 pacientes, 44 pacientes, nesses últimos 3 meses, de janeiro até hoje. Nossa. E no auge da pandemia, a procura eram 150, a gente atendia 60, 50 num dia. Então, quer dizer, os números são menores. A variante ficou super agressiva. Não estamos numa situação emergencial. Eu quero que vocês olhem também, observem ao seu redor. Vocês têm que observar. Lá atrás, no auge da Amazonense, todo mundo conhecia alguém que estava internado. Hoje você não conhece. Então, não adianta as pessoas, quando jogam alguns números, nós temos que voltar a pensar e ter um discernimento hoje de analisar. Porque você pega lá o National Institute of Health, com Fauci, o Center of Disease Control, que tem aquela diretora lá que eu esqueci o nome. Aí você pega o Food and Drug Administration. Há uns 3 anos atrás, para mim, eles eram uma referência inabalável. Ótimo, é uma referência inabalável, mas quando começou com essa patologia nova, que eu estava vivendo na pele, vivi direto, peguei uma vez, peguei só depois da Omicron, depois de 2 anos, porque ela mudou muito e venceu a imunidade natural, mas foi muito leve. E isso ficou muito claro hoje, que a imunidade natural é a melhor imunidade que existe. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo hoje no Twitter uma jurista, uma promotora, perguntando se o diretor do Twitter era médico para questionar o que o médico formado em Harvard estava falando, dizendo que não era política, antes do Elon Musk assumir, dizendo que não era política, que a política deles era para proteger, então tirou, mas a pessoa nem médica era. Então, a hora que você vê isso, tirou porque o médico de Harvard falou que quem pegou a doença não precisava correr para se vacinar. Hoje isso é uma unanimidade. Os colegas que negam isso não estão se atualizando. E não precisava se atualizar, porque lá atrás, o que acontecia lá atrás? No livro de imunologia básica, existe células de memória, que hoje eu até dou alguns detalhes. É aquela que você pega a rubéola e não pega mais, é aquela que você pega hepatite A e não pega mais, é aquela que você desenvolve uma imunidade competente contra hepatite B, que nem todo mundo desenvolve, por isso que eu indico vacina para hepatite B. A pessoa desenvolve memória. Isso aí é um conhecimento universal da natureza do sistema imunológico. Então, por exemplo, o que no Twitter estão questionando, estão agora apertando o Fauci, que era o todo-poderoso lá do NIH, estão apertando essas pessoas, então, e a coisa vai ficar cada vez pior, perguntando por que você negou a imunidade celular. Então, para vocês terem uma ideia, aí começaram a sair os estudos. A Cochrane, que é uma instituição que não tem conflito de interesses, ela faz estudos meta-analíticos que, traduzindo para vocês, ela compila vários estudos e chega às conclusões, é o que tem de melhor na ciência, na medicina, baseada em evidência. Ela já mostrou em relação àquele polêmica das máscaras, já mostrou da imunidade natural, tem vários estudos com meta-análise. Então, hoje é uma unanimidade. E o que eu quero que as pessoas parem para pensar é por que quem estava administrando o Twitter, o que acontecia, qual era o interesse deles em negar a imunidade natural? Era uma coisa interessante, era porque tinha um projeto maior de vacinação. Eu não estou nem entrando no mérito se as vacinas funcionam ou não. Estou entrando que existia, sim, um impulsionamento para isso. Então, a hora que você vê isso, quando você fala em imunidade celular, lá atrás, quando eu falei aqui em algumas entrevistas, falei em outras emissoras, mas da imunologia básica. É que nem você negar a lei da gravidade. Agora saíram estudos mostrando que existe a lei da gravidade. A coisa chegou nesse nível de absurdo. E aí outra coisa que a gente fica pensando, eu quero que vocês reflitam, eu quero que os colegas também reflitam. Porque uma das vantagens que eu tive, para falar a verdade, eu sempre gostei de fazer pesquisa, fiz pesquisa lá nos Estados Unidos, mas nunca fui um grande publicador. Tenho alguns trabalhos publicados de antigamente, com a minha tese, etc. Mas eu optei por me dedicar ao paciente, por usar um método de diagnóstico,
por ter vontade de curar, e isso me desenvolve um raciocínio. Eu tenho, por isso que eu entendi logo, no primeiro caso, o mecanismo da doença, e já saímos tratando. Mas uma coisa que eu acho que eu fiquei assim, que foi bom, é que eu não me vinculei, mesmo tendo defendendo o doutorado e mestrado na Unifesp, eu não fiquei preso a determinados dogmas que vêm sendo trabalhados ao longo de 40 anos. Então, por exemplo, os estudos, e tem vários remédios, medicamentos que foram produzidos com estudos dos laboratórios, eu uso um monte, eu respeito muito, não é que eu sou contra o laboratório farmacêutico, salvaram muito dos meus pacientes nesses 35 anos. Mas eu percebi, e lá nos Estados Unidos isso é muito mais forte, que tem ação judicial séria se há um questionamento que o profissional médico cometeu um erro, a ação lá é séria, chama lawsuit, é muito séria. E aí você vê que começou a ter um funico, vamos dizer, começaram a se aprisionar os médicos e ficarem presos só a guidelines que são regidos pelos estudos da medicina em evidência, alguns se replicam, outros não, mas quem paga esses estudos, por isso que tem o conflito de interesse, são as indústrias farmacêuticas. Então, o que você vê? Você vê, então, colegas que nunca questionaram a Organização Mundial de Saúde, que não questionam o NIH, que não questionam o Center of Disease Control, que não questionam o Food and Drug Administration, porque eram órgãos de um prestígio inabalável. Só que eu estou tratando, eu estou vendo o que está acontecendo. Aí eu vejo a tese de como foi criada o mecanismo dessa RNA mensageiro. Aí você vê que ela produz a proteína tóxica para produzir anticorpos. Muito justo. Só que tem um detalhe. Se ele produz a proteína tóxica e causa doença, eu lá atrás, eu fiquei um pouco receoso e com a vivência que a gente tinha, que o índice de mortalidade baixíssimo em pessoas jovens e sadias, eu sugeri às pessoas jovens e sadias não correrem o risco, na época, desconhecidos de uma vacina. Foi uma postura olhando o meu paciente. E quem tinha 60 anos ou mais, naquela ocasião, quando tinha os vírus agressivos, que foram o vírus de Manaus, que é a P1, que é a variante gama, o que acontece? Não, eu dava, porque se o idoso pegasse aquele vírus de Manaus, o risco de um desfecho ruim era muito grande. Então, nessa hora, como tudo na vida, análise individual, você pesa o benefício, o risco dele pegar a doença ou o risco desconhecido na época, porque os estudos eram muito frescos, a vacina foi aprovada em caráter emergencial, isso ficou muito claro. Então, naquela época, sim, tinha uma emergência, mas ela só chegou já na Delta. E, às vezes, agora, uma coisa que me chama atenção, Leila, é que tem muita especulação. E sabe o que me chama atenção? Qualquer remédio que você produz, e você passou por todas as fases, você lança no mercado, eles fazem um acompanhamento de 1, 2, 3 anos desse medicamento depois que ele está no mercado. A gente não existe motivação para fazerem estudos de segmento em quem tomou 1, 2, 3, 4 doses da vacina. Eu quero que vocês perguntem a si mesmo por que isso não está ocorrendo, não fazendo um acompanhamento. Isso é muito fácil, você pega pilotos de avião que têm exames regulares, é só acompanhar eles que tomaram, ver se tem alguma alteração. Tem uns estudos no exército americano que mostram que tem umas alterações maior do que esperado, mas toda vez, isso que eu quero que vocês entendam, que o buraco é bem mais embaixo, toda vez que você começa a questionar algo que sai daquilo que é desejado, o que acontece? Você é excluído. Mas não tem problema nenhum, porque quando você faz o trabalho com carinho, com amor, com atenção e vai salvando gente, não consegue excluir. Mas eu quero que as pessoas parem para pensar o que está acontecendo. E vejam também por que hoje, na França, por que hoje no Reino Unido, porque na Flórida já faz tempo, porque na Dinamarca, eu quero que vocês pensem, eu não estou falando nada, eu quero que vocês raciocinem. Por que pararam com a obrigatoriedade de vacina? Por que vão segurar as vacinas? Vão pensar, talvez,
em pessoas de risco com mais de 50 anos. Por que não estão exigindo mais? Eu quero que vocês vão lá, entrem e vejam os argumentos. É porque fica essa especulação. Então, pô, o cara morreu, será que foi a vacina? Pô, o cara está com herpes zoster, que eu estou vendo bastante, será que foi a vacina? Isso é péssimo também, porque é uma especulação, porque não tem os dados. Mas a culpa é de quem não está estudando e soltando os resultados. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!